O modelo 1, ele esquematiza a figura do fulereno. O fulereno, ele apresenta uma fórmula molecular de 60 carbonos unidos entre si. Trata-se, portanto, de 60 átomos de carbono realizando entre si as chamadas ligações covalentes. Na ligação covalente não há perda nem ganho de elétrons, e sim um compartilhamento. Por existirem apenas átomos de um mesmo elemento formando a substância, ela é classificada como substância simples. Substância simples é aquela formada por átomos de um único elemento químico. É interessante notar que estes 60 átomos de carbono se organizam de tal modo a formarem 20 hexágonos e 12 pentágonos, sendo que cada um desses pentágonos se encontra circundado por 5 hexágonos, conforme mostrado a seguir. Aqui estão os 5 átomos de carbono, estabelecendo entre eles ligação covalente, formando um pentágono, e este pentágono, por sua vez, se encontra circundado por 6 hexágonos. Em cada vértice dessas figuras geométricas está posicionado ali um átomo de carbono. Então aqui o primeiro hexágono, o segundo, o terceiro, mais um hexágono e o último. 5 hexágonos e um pentágono. O modelo 2, ele representa a estrutura do diamante, cuja fórmula química, segundo o enunciado, é apenas o símbolo do carbono, destituído de qualquer atomicidade. Diferentemente do fulereno, onde 60 átomos de carbono estão ligados entre si, formando a molécula. O diamante, por sua vez, ele forma uma rede covalente, na qual não existe um limite de átomos de carbono para compô-la. Devido a este fato, não há número de átomos de carbono em sua fórmula. É interessante notar que no diamante, os átomos de carbono, eles assumem esta configuração, que eu vou representar para vocês. E vou lançar mão de uma legenda. Esta esfera preenchida simboliza o átomo de carbono. Este traço simboliza a ligação covalente em vermelho, e este em verde vai representar uma figura geométrica conhecida como tetraedro. Os traços verdes, eu quero que você entenda que não está simbolizando qualquer tipo de ligação. Eles estão ajudando a nos mostrar que a associação entre esses carbonos resulta em uma figura geométrica chamada de tetraedro. O diamante, então, por sua vez, é constituído por várias e várias associações desses átomos de carbono, configurando um tetraedro. É interessante notar que uma rede covalente, ela possui um alto ponto de fusão e um alto ponto de ebulição. Já o modelo 3, ele representa a substância chamada de quartzo, cuja fórmula é SiO2. Eu quero chamar a tua atenção que tanto o carbono quanto o silício, eles pertencem ao mesmo grupo da tabela periódica. Portanto, se ligariam de igual modo ao oxigênio, que está presente no grupo 16. Carbono CO2, silício O2. Acontece que quando o carbono se associa a outros 2 átomos de oxigênio, esta associação resulta em moléculas isoladas.
e não em uma rede covalente, como aquela encontrada no composto SiO2. Por conta de quê? Porque o silício ele assume uma posição central também numa suposta figura geométrica de tetraedro, aonde ele se conecta a 4 átomos de oxigênio, de tal forma a não formar uma estrutura isolada, como Si, O e O. Então há um conglomerado de átomos de silício e oxigênio que se associam entre si, formando uma rede covalente. Agora, como nesta estrutura existem átomos de 2 elementos químicos, esta estrutura é uma rede covalente o quê? Composta. Já o modelo 4 traz aqui uma única molécula constituída por um número razoável de átomos, contudo, uma amostra de ácido fólico, onde cada molécula fosse representada por uma esfera. Essas esferas não iriam se posicionar de tal maneira a formar uma rede covalente. Contudo, entre elas, existem as chamadas forças intermoleculares. Mas essas forças intermoleculares são diferentes de uma associação em rede covalente. Já o modelo de número 5 apresenta a estrutura da chamada fluorita, constituída por cálcio e flúor. Cálcio é um metal. Já o flúor é um ametal. A ligação que existe entre eles é do tipo ligação iônica, aonde nesse tipo de ligação o metal ele perde elétrons e o ametal ganha, a fim de obterem o octeto completo. Contudo, a associação entre os fluoretos de cálcio não se dá de modo isolado. Como assim? Um fluoreto de cálcio aqui, outro fluoreto de cálcio ali, outro fluoreto de cálcio ali. Ao invés disso, os íons cálcio e flúor, eles se associam de modo bastante bonito, inclusive, formando um cubo. Olha só, vou representar o cálcio por essa bolinha vermelha aqui. E já já vou representar os átomos de flúor. E agora os flúors. Olha só. Então, Ca2+, F-, F-, Ca2+, Ca2+, um F- aqui, 2 F- aqui, 1 aqui, formando essa estrutura cúbica, que é chamada de retículo cristalino. O retículo cristalino, então, é a associação entre íons de um composto iônico. Substância simples, molécula isolada de substância simples, fulereno, modelo 1. Esse aqui cai fora, A e B. Rede covalente de substância composta, é esta aqui, modelo 3. Essas duas aqui caem fora. E uma rede cristalina de composto iônico, modelo 5. Alternativa certa, alternativa D.